Isso mesmo, bom dia para todo mundo que começa a acompanhar o programa a partir de agora. Lembrando que a gente está ao vivo nas redes sociais da Rádio Cidade e também do Hospital Evandro Ribeiro. Afinal, Saúde Cidade é uma parceria com o Hospital Evandro Ribeiro. Toda quinta-feira, 8h30 da manhã, também estamos ao vivo no YouTube do hospital, para você acompanhar o programa de hoje aí, além da 100.1 da Rádio Cidade. Para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta, 32999181483, ou fica ligado aí nas lives que estão rolando no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre agosto azul e vermelho, que é o mês de prevenção das doenças vasculares. Nosso convidado é o doutor Daniel Barletta, angiologista. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Já é a terceira vez aqui, agora num cenário novo, muito agradável, né? É isso aí, doutor. Muito legal. Que venham novos programas com esse cenário, né? Isso mesmo. Doutor, para a gente começar a falar, né, sobre esse mês de prevenção das doenças vasculares, eu queria que você explicasse a importância de ter um mês dedicado a essas doenças, né? A prevenção dessas doenças. Não, ok. Bom, ter um agosto azul e vermelho vai ser muito importante para a gente colocar ali um holofote na saúde vascular, que muitas vezes é negligenciado pelas pessoas, né? As doenças vasculares ali, como trombose, aterosclerose, ali a gente pode pensar em AVC, infarto, né? São causas de incapacidade, às vezes uma mortalidade muito elevada na população brasileira, né? E o agosto azul e vermelho vai ser importante para as pessoas pararem para pensar e refletir. Como que vai estar a saúde dos meus vasos sanguíneos? Sim. Nisso a gente vai poder educar a população quanto à prevenção, os fatores de risco, o diagnóstico precoce, que é muito importante para a gente ter uma qualidade de vida adequada para essas pessoas. Muito bom. E às vezes, né, doutor, como chega, por exemplo, outubro rosa, novembro azul, a pessoa usa esse mês para fazer ali um controle, para ir no médico especialista e às vezes, em agosto, poder fazer também esse tipo de prevenção, procurar um angiologista e ver se está tudo em dia com a saúde vascular. É, isso né? mesmo. Pode Não servir, só em né? agosto, mas nos outros meses também. É sempre importante você ficar atento ali aos sinais, os fatores que possam estar acontecendo. Perfeito. Você falou um pouquinho, doutor, sobre quais são nessas doenças vasculares mais comuns. Tem outras também mais comuns aí na população brasileira? Não, com certeza. As doenças vasculares em si vão afetar as artérias e as veias, né? E assim, uma bem frequente na população brasileira são as varizes. Até 40% praticamente da população pode ter varizes. Mulheres, idosos, pacientes às vezes com um pouquinho acima do peso, né? É muito comum. Além disso, a trombose, que é a formação de um coágulo dentro das nossas veias, que pode evoluir com uma condição fatal, que é a embolia pulmonar. Sim. Tá certo? As doenças arteriais periféricas, que vão gerar dor nas pernas, o paciente vai ter ali, pode evoluir com ferida e até amputação. Então, tem um aspecto social muito importante, tá? E duas doenças que são menos comuns, mas que são muito complicadas, caso elas estejam presentes, é a doença carotídea, que vai levar o sangue para o cérebro, a artéria carótida. Se ela tiver uma obstrução, pode dar uma isquemia cerebral. E os aneurismas de aorta abdominal, torácica, que vão gerar uma dilatação desse vaso e podem gerar complicações também potencialmente fatais. Perfeito. E aí, doutor, o angiologista ele consegue atender todas essas suspeitas de paciente nessas doenças que você disse, doutor? Isso, o angiologista, o cirurgião vascular, ele vai poder fazer o exame físico adequado, solicitar os exames quando necessários, para poder detectar precocemente alguma condição que possa estar presente e muitas vezes assintomáticas, né? Silenciosas, sem dar nenhum sinal muito importante. Falando de sinal, de sintoma, existe, doutor, algum sinal, algum sintoma aí na população que a gente deve ter atenção em relação a doenças vasculares? Com certeza. As doenças vasculares, elas vão ter sinais e sintomas mais comumente nos pés e nas pernas. No caso das varizes, você pode ter sensação de peso, cansaço, dores no final do dia nas pernas. O inchaço também pode estar presente. A gente tem que ficar atento quando esse inchaço vai cometer uma perna só subitamente, de uma hora para outra.
porque aí você pode ter uma trombose, né? Além disso, alterações na coloração da pele mais avermelhada, arroxeada também pode denotar um problema vascular mais grave. E aquelas feridas que não cicatrizam, né? Isso é muito comum, paciente com dor numa lesão, demorando para cicatrizar, pode procurar o seu cirurgião vascular, angiologista, para poder averiguar o motivo desse problema. Ótimo. Existem fatores de risco também, doutor, que a gente pode deixar claro para a população, né? Como, por exemplo, obesidade, você falou, sedentarismo. Isso. Existem outros fatores de risco, idade, talvez? Sim, com certeza. Os fatores de risco são bem conhecidos da população. A hipertensão arterial e o diabetes, muito comuns, né? Isso vai danificar os vasos sanguíneos. O tabagismo, que com certeza vai ser um dos piores fatores possíveis. Perfeito. O cigarro aumenta 4 vezes o risco de ter uma doença vascular, gera vasoconstrição dos vasos, lesa a parede interna das artérias e veias, podendo gerar trombos e acúmulo de placa de gordura. Então, são fatores muito perigosos que tem como a gente controlar. Outro fator também é o fator familiar. Se você tem algum parente com alguma história de doença vascular, é sempre bom você ficar atento que você também pode ter uma predisposição. Exatamente. Esse tipo de paciente que já tem predisposição ou algum desses sinais, eles devem fazer um controle das doenças vasculares com mais frequência? Quanto que é indicado, doutor, procurar um angiologista? Então, se você tem algum desses sintomas ou sinais, presença de varizes visíveis, uma úlcera que não quer cicatrizar, é sempre importante você fazer uma avaliação vascular adequada. Além disso, o paciente que tem o fator de risco presente, esses que a gente falou, pressão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, o colesterol alto também. Perfeito. É importante você fazer uma avaliação a partir dos 40 anos, principalmente, né? Se você tiver algum fator desses descompensado, pode às vezes até uma idade mais precoce. Mas é sempre importante ficar atento, porque dependendo do caso, você vai ter que fazer um acompanhamento anual, semestral. Isso vai depender ali da gravidade do seu problema. Ótimo. No caso das mulheres, chegou uma mensagem, uma pergunta sobre isso. Que a família já apresenta varizes. Essa mulher, ela deve ter uma atenção específica, doutor? Isso, com certeza. As mulheres é uma população em que as varizes acometem bastante, principalmente se tiver uma história genética prévia. A hereditariedade vai ser muito importante. Além disso, se a pessoa usa anticoncepcional, se ela já teve várias gravidezes, está um pouquinho acima do peso e sedentária, são fatores que vão agravar ainda mais e fazer predispor o surgimento das varizes. A pessoa ficar muito em pé, muito sentada, isso também vai poder predispor ela a desenvolver, se ela já tiver essa tendência ali familiar de desenvolver essas varicosidades. Ótimo. Aí, no caso, então, quanto mais cedo fazer esse acompanhamento, acompanhar, né, essa evolução, talvez, das varizes é uma boa, né? Isso, com certeza. Você vai poder fazer uma avaliação dos seus fatores de risco, às vezes modificar o uso de um hormônio anticoncepcional, conversar junto com o seu ginecologista também. Boa. E isso vai poder fazer uso de meias compressivas. Tem várias coisas que a gente pode tentar ali ajudar o paciente para prevenir ali o surgimento muito precoce dessas vezes. Ótimo. Falando sobre o tratamento, doutor, é um tratamento padrão para todas as doenças vasculares ou realmente existe um determinado para cada tipo de doença? Bom, em geral, a gente tem que controlar os fatores de risco e muitos deles são fáceis de controlar. Não digo nem fáceis, mas assim, passíveis de ser controlados. A pressão alta, o diabetes, você pode fazer uma dieta, usar o uso das medicações, né? A atividade física regular, que isso é importante. Mas para doenças específicas na cirurgia vascular e na angiologia, a gente pode ter tratamentos direcionados. Nas varizes, o uso das meias elásticas. Boa. Né? A gente pode fazer uso ali de procedimentos cada vez menos invasivos atualmente. A gente tem espuma, aplicação, tratamentos a laser. E as doenças arteriais, no caso do tratamento específico, a gente tem cada vez utilizado mais as técnicas endovasculares, que demandam menos internação e menos morbidade pós-operatória, que são os stents, né? E as endopróteses. Ótimo. Exames preventivos, já que o mês, né, é de prevenção, é de conscientização, doutora, essas doenças, então esses exames preventivos, eles podem sim reduzir a chance de ter uma doença vascular. Quais exames a pessoa deve fazer, deve passar para ter algum jeito de prevenir a doença vascular?
Desde exames simples, como a medição da pressão arterial, o controle do diabetes, a aferição do colesterol também, até exames mais direcionados à saúde vascular. E a gente tem um exame muito simples de ser feito, disponível em toda a cidade, que é o ultrassom. Olha. Não usa contraste, não envolve nenhuma picadinha, é um exame fácil de ser feito e o ultrassom com Doppler vascular, ele vai ser o mais importante para a gente ver se tem um estreitamento no vaso, se tem algum coágulo dentro desse vaso sanguíneo, uma dilatação arterial. Então, um exame simples e fácil de ser realizado, que é o ultrassom vascular com Doppler. Muito bom. Com qual frequência, doutor, a pessoa, o paciente, ele deve procurar o angiologista mesmo sem sintoma? Tem algum alerta para fazer? Muitas dessas doenças, igual comentei, vão ser assintomáticas, então a gente tem que ficar atento. Se você tem algum fator de risco, desde a predisposição familiar, diabetes, hipertensão, você tem que procurar o seu angiologista a partir dos 40 anos de idade. Isso é importante fazer uma avaliação, pelo menos eventual, tá certo? Se você já tiver alguma doença um pouco mais avançada, com a idade inferior ali, você já pode procurar, com certeza vai ser muito válido. Ótimo. E para prevenir, doutor, possíveis doenças vasculares, manter o corpo saudável, fazer exercício físico, mais o quê? A atividade física é fundamental, pelo menos 3 a 5 vezes por semana, né? De 30 a 40 minutos, você vai melhorar a parte cardiovascular, melhorar o funcionamento das pernas, das panturrilhas, que vão bombear o sangue de retorno venoso, né? E, lógico, hábitos saudáveis de dieta. A gente tem que evitar o consumo de sal, gordura e açúcar em excesso, que é a gênese ali dos fatores de risco. Muito bom. Chegou uma pergunta no WhatsApp também da cidade. Tenho 35 anos, sou mulher, minha família por parte de pai tem predisposição a doenças vasculares. Já devo fazer essa consulta de rotina, doutor? É importante saber qual tipo de doença que ela tem na família dela para a gente poder determinar ali qual tipo de check-up mais adequado. Mas é sempre importante, ainda mais a mulher que costuma ter ali, a partir dessa idade, muitos vasos, varizes visíveis, então é interessante fazer uma avaliação, um exame físico e até um Doppler vascular também, se necessário. Perfeito. Para a gente encerrar, doutor Saúde Cidade de hoje, a gente está nesse mês já quase encerrando, né, agosto, mas lembrando que é um mês de prevenção e de conscientização das doenças vasculares. O que o senhor acha mais importante destacar, falar para a população para ficar em alerta e realmente prevenir essas doenças? O importante é você controlar ali os seus fatores de risco. Isso é fundamental, igual a gente já comentou, falou várias vezes da atividade física, de hábitos de vida saudáveis. Isso é importantíssimo para você conseguir controlar esses fatores. Sem isso, você não vai conseguir ter um sucesso ali ao longo prazo. Então, ficar muito atento a esses sinais. No caso de algum sintoma específico, você procura o seu médico, procura o seu angiologista, cirurgião vascular, para poder fazer o check-up, a sua avaliação, um exame físico adequado. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua presença. A gente se encontra aí num próximo Saúde Cidade. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. E Saúde Cidade volta na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente está de volta para fechar o Acorda de hoje.